Olá, queridos! Sejam todos bem-vindos a este canal. Para você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Para os que ainda não me conhecem, meu nome é Ivânia e este canal é para aqueles que amam estudar a palavra do Senhor, né? Nós estamos sempre aqui estudando, meditando na palavra, trazendo conhecimento para que nós possamos adorar o nosso Deus, né? Da maneira que Ele deseja, corretamente, buscando a verdade das Escrituras como ela é, né? Muitas coisas nos é ensinado e nós, a maioria de nós, né? Não gastamos tempo para examinar como a palavra do Senhor nos orienta, né? Examinar todas as coisas e retém aquilo que é bom. Então, quando nós vamos examinar, buscar conhecimento, a gente vê que nós precisamos fazer mudanças, né? Que há muitas coisas no secreto que não nos é contado e que nós só vamos descobrir a partir do momento que nós começarmos a gastar tempo para estudar essa palavra. Por isso nós estamos aqui, né? Para estudarmos, para descobrirmos essas verdades, esses tesouros preciosos que estão escondidos aqui na palavra do Senhor. E a semana passada nós começamos a estudar aqui o livro de Zacarias, né? Eu sempre confundo, gente. Quando a gente começa a estudar muito vários personagens, a gente fica trocando, né? E eu sempre faço isso aqui, sempre troco o nome dos personagens, né? Mas é Zacarias. Estamos estudando aqui, ó, o livro de Zacarias, um livro profético, né? Profético, escatológico, messiânico. Ele fala do retorno do povo do exílio, ele fala sobre a promessa do Messias vindouro, fala sobre a renovação, sobre a restauração e fala sobre o reino milenar, sobre o milênio. E nós estamos aqui estudando justamente para a gente obter esse conhecimento. E quando nós estudamos, nós entendemos por que o povo de Israel, né, por que os judeus eles não aceitaram, né? Muitas vezes, né, nós ouvimos falar, porque os judeus eles não aceitaram Jesus, eles rejeitaram Jesus, mas por que eles fizeram isso, né? E quando a gente vem aqui para os profetas menores, a gente estuda as profecias, a gente entende que eles esperavam justamente aquilo que ainda vai se concretizar no milênio. Eles esperavam um Messias para vir reinar, né, sobre Israel. E quando a gente estuda aqui a profecia, a gente vê que isso ainda vai cumprir. Jesus, ele ainda vai cumprir tudo que a profecia diz aqui, ó, nos profetas menores, né? Que o reino de Davi, né, vai ser restabelecido. Jesus, ele vai sentar e reinar no trono de Davi. Então, por que eles não aceitaram Jesus? Porque eles não interpretaram corretamente as profecias, né? Por isso, eles, quando Jesus veio, né, eles esperavam um Jesus que vinha reinar. Por quê? Porque a profecia fala desse reino. Só que esse reino que Jesus vem para reinar é o reino milenar, né, aqui na terra. E quando Jesus vem primeiro como Salvador, como um renovador, como renovo, vem renovar aquela aliança, então eles não entendem, né? Porque a profecia falava sobre esse renovo de Davi, que viria para reinar, né? Quando você estudar aí os profetas menores, está tudo falando, né? Então foi uma questão mais de falta de interpretação correta das escrituras do que uma rejeição. Eles não rejeitaram Jesus, né, apenas por maldade, por não querer. Eles rejeitaram Jesus porque eles não entenderam, né? Eles não entenderam a profecia, assim como muitas pessoas, né, não entendem, né, as profecias e fazem coisas que Deus, né, não pediu, que Deus não orientou,
que não tem nada a ver com a palavra de Deus, né? A gente vê muitas pessoas que receberam revelações de coisas atribuindo a Deus e que não deu certo, e que não é uma interpretação errada do ser humano, que nada tem a ver com a palavra do Senhor. Mas se nós ficarmos na palavra do Senhor, a gente vai ver que a palavra do Senhor, ela não falha, ela não mente. Então, queridos, nós não podemos ir além do que a palavra do Senhor diz, né? Se a palavra do Senhor diz que ninguém sabe o dia nem a hora, ninguém sabe o dia nem a hora, e pronto, acabou. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. A gente não pode tirar e nem acrescentar. Se a palavra de Deus diz, a gente crê. Se a palavra de Deus não diz, a gente não crê. Se Deus diz na sua palavra que o dia e nem a hora ninguém sabe, o dia e nem a hora ninguém sabe. Então, qualquer pessoa que falar ao contrário disso, está na mentira, está no erro, está no engano. Então, vamos hoje, né? Nós paramos no capítulo 3 de Zacarias. Então, hoje nós vamos para o capítulo 3 de Zacarias. Você já está aí com a sua Bíblia na mão? Já está aí com a sua espada? Então, vamos lá. Vamos degustar essa palavra, porque a palavra do Senhor, ela é alimento. E nós precisamos nos alimentar dela. Então, vamos ao capítulo 3, olha aí, ó, capítulo 3 do livro do profeta Zacarias. E ele me mostrou Josué, o sumo sacerdote, posicionado diante do anjo do Senhor, e Satanás de pé, à sua direita para se lhes opor. E o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás, o Senhor que escolheu Jerusalém, te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué vestia de roupa suja, estava de pé diante do anjo. Então ele respondeu e falou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai estas roupas sujas dele. E a ele lhes disse: eis que fiz a iniquidade passar de ti, e te vestirei com outras vestimentas. E eu disse: coloquem uma mitra limpa sobre sua cabeça. Mitra ou turbante. Algumas versões falam turbante, outras versões falam mitra, né? Então colocaram uma mitra limpa sobre a sua cabeça e vestiram-no com trajes, e o anjo do Senhor estava perto. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e se observares a minha ordenança, então tu também julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar para andar entre esses que ficam aqui. Então, queridos, vamos lá. Nós já entendemos, né, que o contexto aqui de Zacarias é recomeço, é recomeçar. O povo, né, tinha finalizado 70 anos do cativeiro na Babilônia, e agora Deus traz esse povo de volta, traz eles de volta, como nós vimos aqui no capítulo 1, no capítulo 2, né? E aqui agora, Deus ele começa a estabelecer as estruturas, né, desse recomeço do povo. Então, aqui vem falando sobre Josué. A primeira coisa que nós precisamos aprender: esse Josué que está falando aqui não é o Josué, o sucessor de Moisés. Esse Josué aqui, ó, é o primeiro sumo sacerdote, né? Que é restabelecido depois dos 70 anos, né? Depois dos 70 anos, então Deus ele restabelece a função do sacerdote. E Josué, ele é escolhido, né? Como sacerdote. Agora Israel, ele tinha um representante sacerdotal, né? O sumo sacerdote, ele simbolizava também o Messias, né? O Messias. Então, fala que Josué, o sumo sacerdote, ele estava posicionado, né? Diante do anjo do Senhor, e Satanás, ele estava ali para se lhes opor, para jogar o pecado, né, de Josué, o pecado do povo, e acusar ele para que ele não exercesse autoridade, né,
no sacerdócio, né? Agora, vamos pensar aqui, queridos, se o anjo, se Satanás, melhor dizendo, estava ali acusando, é porque havia pecado. Tinha pecado, tinha acusação, por isso que Satanás ele estava ali acusando ele, né? Lembremos que o povo, nesse retorno, estava numa condição, né, de pessoas totalmente afastadas de Deus, né? O povo, quando retorna, eles precisam se reestruturar do zero, né? Eles perderam a sua comunhão, a devoção, né? Eles precisaram recomeçar, né? A adoração, os sacrifícios, né? Os sacerdotes, eles começaram a se corromper, né? O povo começou a tomar esposos que não eram do povo de Israel. Houve a miscigenação do povo, né? O povo estava afastado, estava transgredindo, né? Então o povo estava em pecado. E o sumo sacerdote era aquele que representava a nação de Israel. Era aquele que representava o povo. Tanto é que lá no santuário, uma vez por ano, o sacerdote ele fazia esse trabalho de expiação, né? Dos pecados do povo. Então o povo estava em pecado. Vocês recordam que quando o sumo sacerdote ele entrava para oficiar no lugar santo do santo, se os pecados do povo não tivessem sido perdoados, o sumo sacerdote ele era fulminado lá dentro. E o povo ficava ali o tempo todo, né, orando, né, e intercedendo pelos pecados, para que o sumo sacerdote fizesse essa oficiação pelo pecado. Então aqui, né, quando vai recomeçar o serviço do sacerdócio, porque o santuário em si, que não é mais santuário, agora já é o templo, né? O templo de Zorobabel, que é esse terceiro templo reconstruído aqui depois dos 70 anos, queridos, ele só foi reconstruído depois de 2 décadas. Passaram-se 20 anos depois que o povo voltou da Babilônia, até que o templo fosse reconstruído. Então, primeiro, antes que o templo fosse reconstruído, eles começaram a fazer, né, os rituais, os sacrifícios. Por isso aqui o sacerdócio, o sumo sacerdote, ele é levantado para fazer, né, esse trabalho, esse ritual. Então, Josué, como, né, na condição aqui de sumo sacerdote, né, Satanás acusa ele perante Deus, né, por conta da situação, da condição de pecado que as pessoas estavam. Então, o Senhor, aqui diz que é uma teofania, né? Muitos dizem que esse anjo do Senhor aqui, quando fala o anjo do Senhor, está se referindo a Jesus, né? Que Jesus seria o anjo do Senhor, atribuído em algumas passagens bíblicas, né? O Senhor te repreenda, ó Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué vestia roupas sujas, estava de pé diante do anjo. A roupa suja, o que significa vestimentas, né? Vestimentas são os nossos atos, né? Ou seja, aqui, Josué, o sumo sacerdote, que simbolizava o povo, a nação, eles estavam sujos, eles estavam na condição de sujeira, de pecado, eles estavam em pecado. Por isso Satanás, né, reivindicava, né, sobre os pecados. Então ele respondeu e falou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai estas roupas sujas dele. E a ele lhes disse: eis que fiz a iniquidade passar de ti, e te vestirei com outras vestimentas. Olha aí, ó. Então, o próprio Deus, né? Ele tira as vestes sujas simbolizando o pecado. Então, Deus perdoa aqui o pecado. Deus limpa eles do pecado, purifica eles do pecado, perdoa o pecado deles, tira o pecado, tira as roupas sujas, né? E dá a ele, ó, roupas limpas, né? Vestimentas limpas, né? Atos de justiça, né? Que simboliza, né? E disse: coloquem uma mitra, né? Coloquem um turbante, né? A maioria tá turbante. Coloca um turbante sobre a sua cabeça.
Então colocaram uma mitra limpa sobre a sua cabeça e vestiram-no com traje, e o anjo do Senhor estava perto. O que é a mitra? O que a mitra simboliza? A mitra simboliza o sacerdócio, né? A unção sacerdotal. Então aqui, né, Deus, o próprio Deus, ele estabelece aqui ó, a função sacerdotal, né, trazendo, né, essa função aqui, ó, no simbolismo da mitra, ó, da mitra, né, sobre Josué, né, dando ele a autoridade sacerdotal. Então o próprio Deus aqui, né, ele vai lá e ele outorga, né, o sacerdócio, né, por meio desse simbolismo aqui do turbante, né, do turbante novo, né, limpo, né, um sacerdócio limpo, né, um novo sacerdócio limpo, né, e abençoado por Deus. E o anjo do Senhor prostrou, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos. Então, depois, né, depois que o Senhor Deus perdoa os pecados de Israel, oficializa ali o sacerdócio, então Deus, ele traz sempre as condições. Deus, ele sempre dá uma condicional, né? Uma condição, ó. Se fizer o bem, se me buscarem, se fizerem isso, aquilo, né? Vocês vão ter isso de retorno, né? Então, Deus, ele sempre dá as opções e sempre dá a consequência das opções. Então, o Senhor Deus, ele fala assim, ó. Se andares nos meus caminhos, se, tem um se. Todas as promessas de Deus, elas são condicionais, né? Se nós obedecermos, né? Se nós aceitarmos a condição que Deus nos impõe, as bênçãos vai vir. Mas se nós não aceitarmos a condição de Deus, né? Nós vamos atrair para nós o que? Maldição para nossa vida. E aqui o Senhor diz, ó: se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, então tu também julgarás a minha casa. Olha aí, Deus está falando assim, ó, se você obedecer a minha palavra, andar nos meus caminhos, Deus vai dar a ele o quê? Autoridade. Autoridade o quê? Para governar, vai dar governo. Se eles andarem, né? Se ele, o sacerdote, não se desviar do caminho, né? Observar as ordenanças, então tu também julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios e te darei lugar para andar entre estes que ficam aqui. Então, olha a promessa do Senhor, né? Olha a promessa de Deus para Josué. Josué, se tu me obedecer, se não desviar do caminho, né? Se continuar firme na minha palavra, né? Eu vou te dar o governo da minha casa. Tu vai governar o meu povo. Olha aí, ó. Te darei lugar. E onde esses ficam? Aonde esses ficam aqui? Ouve, pois, ó Josué. Josué era um nome muito comum nessa época. E Josué significa Jesus, né? O nome de Josué em grego significa Jesus. Então, Josué, o sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens admiráveis, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Olha que interessante, né? Deus, ele é tão fiel, tão bondoso, generoso, ele quer tanto abençoar o seu povo, que ele sempre está trazendo essas bênçãos condicionais, né? Porque Deus, ele não dá nada de mão beijada para ninguém, né? Há um custo, tudo há um custo, né? Custa a nossa obediência. Então, Deus, ele traz aqui, ó, promessas, né? Promessas, né? E diz que eu farei vir, ó, farei vir, isso quer dizer que ainda não estava, eu farei vir, né? Isso é importante nós observarmos na leitura da palavra, né? A conjugação verbal, Deus aqui está prometendo, né? Farei vir no futuro, né? Um renovo.
E a palavra renovo, queridos, ela representa 18 diferentes palavras hebraicas e 4 diferentes palavras gregas na Bíblia, né? Então, às vezes, né, a gente precisa entender qual o contexto que essa palavra renovo está se referindo, né? Aqui, ó, nós vamos ver a que se refere esse renovo, né? Deus diz que se eles forem fiéis, né? Deus vai dar o poder para ele, vai derramar bênção sobre ele, e Deus ainda deixa mais uma promessa, ó. Eis que eu farei vir, né? Farei vir, né? O meu servo renovo. Observai a pedra que coloquei diante de Josué. Sobre uma pedra estarão 7 olhos. Eis que gravarei a sua inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e removerei a iniquidade daquela terra em um só dia. Então, esse renovo aqui, né? Tem inclusive umas versões de Bíblia que se refere, né, a Zorobabel como aquele que traz renovo através da reconstrução do templo. Mas eu acredito que esse renovo aqui, ao qual o Senhor Deus fala na sua palavra, que virá, que ele vai fazer vir, né? Que inclusive ele continua falando, né, sobre a pedra. Esse renovo, essa pedra aqui, ele simboliza Jesus, né? E os 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, né? Gravarei a sua inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e removerei a iniquidade daquela terra em um só dia. Tá vendo por que o renovo aqui, ele tá simbolizando Jesus? Porque qual que é essa iniquidade que vai ser removida da terra em um só dia? É o pecado. E quem é que vai remover, vai perdoar os pecados, vai levar os pecados do mundo em um só dia? É Jesus, né? É o próprio Jesus, né? Aqui Deus, ele tá falando, né, de um renovo que vem para reinar dessa linha sacerdotal, que no futuro Jesus, né, que entraria no Santíssimo, no Santo do Santo, né, ele seria o renovo e ele removeria a iniquidade da terra em um só dia. Então Deus, ele está apontando aqui para Jesus, né, pro servo que viria, pro renovo que viria, né, que viria para remover a iniquidade da terra em um só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada homem convidará o seu vizinho para debaixo da videira e para debaixo da figueira. E aqui já vai mais além, né? Ó, aqui fala, né, sobre Jesus, né, que viria como renovo, né? Renovar a aliança, renovar o pacto, de Jesus removendo a iniquidade daquela terra em um só dia, morrendo, né, sendo sacrifício, perdoando o pecado da terra, e futuramente, ó, Jesus, né, trazendo aqui, ó, um novo reinado. Olha só. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada homem convidará o seu vizinho para debaixo da figueira e para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Então, isso aqui, ó, Deus, ele estava profetizando o futuro, profetizando a vinda de Jesus, profetizando os dias de Jesus. Então, ao mesmo tempo que o Senhor Deus estava dando aqui, ó, estava dando assim para o povo um ânimo nesse recomeço, né? Dando aqui orientação, promessa, né? Reforçando aqui, né, o seu compromisso de renovar a aliança no sangue de Cristo, né? Ao mesmo tempo que Deus, ele está acolhendo no presente, ele está apontando para o futuro. Ele está apontando para aquilo que vai ser definitivo, né? No momento, né, o homem está aqui, né,
no papel na função de Cristo, representando Cristo que viria para fazer o perfeito, porque o homem ainda era falho, né? Então o sumo sacerdote, ele representava Jesus, né? Que viria futuramente. E aqui Deus, quando ele levanta de novo o sacerdote depois dos 70 anos, né? Limpa, purifica, que perdoa o pecado do povo, do sacerdote, para que haja um recomeço. E ao mesmo tempo, Deus, ele dá esse recomeço, dá essa orientação, dá essa bênção, perdoa o pecado, e aí ele traz também a esperança futura, o renovo futuro. Ele traz aqui, ó, a promessa, né? A promessa daquele que é a pedra, né? A pedra fundamental. Olha aí que coisa linda, ó. Observai a pedra que coloquei diante de Josué. Sobre uma pedra estarão 7 olhos. Eis que gravarei a sua inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e removerei a iniquidade daquela terra em um só dia. Então, ao mesmo tempo que Deus ele estava ali fazendo o conserto no presente, ele estava trazendo a esperança para o futuro, né? Estava cuidando daquilo que era provisório, mas trazendo aquilo que ia ser concreto, que Jesus iria concretizar futuramente, né? E mais ainda, né? A alegria, né? A alegria com que as pessoas, né? Iriam, né? Se confraternizar depois de tudo isso, né? Queridos, nós precisamos entender a palavra do Senhor, porque às vezes em um mesmo capítulo o Senhor Deus ele está falando sobre coisas atuais, mas ele também está lançando luz lá no futuro, está lançando luz naquilo que ainda vai acontecer na profecia. Então, o povo de Israel, eles vivenciando todas essas profecias, recebendo todas essas profecias, porque tudo apontava para o Messias, né? Tudo apontava para a concretização de tudo. E eles acreditavam que quando o Messias viesse, né? Tudo que vai acontecer no milênio, que está escrito aqui nos profetas menores, seria na vinda de Jesus. Por quê? Porque eles não acreditavam na graça para todos os povos. Eles acreditavam que Israel, eles iriam continuar até o fim sendo um povo separado. Mas Deus, por sua graça e misericórdia, nos alcançou. A graça de Deus alcançou os gentios, né? Só que a própria profecia fala sobre essa graça alcançando os gentios. Só que eles não entenderam. Por quê? Por que muitas vezes eles não entenderam e muitos não entendem? Porque há uma dureza no coração, há uma rejeição do coração de não querer aceitar aquela verdade, de não querer aceitar aquela advertência. Por que muitas pessoas, né, a mente dela está cauterizada, elas não conseguem entender, elas não conseguem enxergar. Por quê? Porque elas não aceitam nada além daquilo que foi ensinado para elas. Qualquer coisa fora daquilo que foi dito para elas, ensinado para elas, elas rejeitam. E se há uma rejeição, como que o Espírito Santo de Deus vai ter liberdade, né, para trabalhar nessa mente, para trazer luz nessa mente, para clarear essa mente, se há um bloqueio? Se há um bloqueio, se dentro da pessoa ela se nega, né, ao novo de Deus, né, a ter um coração ensinável, um coração moldável. O que é um coração moldável? Como o salmista diz, é aquele maleável, sabe a massinha de modelar? Uma massinha de modelar, você pode remodelar ela várias vezes, você pode amassar, fazer um bichinho, daqui a pouco você já não gosta daquele, você amassa de novo, você faz outra coisa. Isso é um coração maleável, é onde o Espírito Santo de Deus ele tem a liberdade de criar isso em nós, né? De trazer várias verdades para o nosso conhecimento. Mas quando o coração tá duro, não aceita, não enxerga, não quer entender, é como uma massinha dura. A massinha, depois que ela fica dura, você não consegue mais
manusear ela, você não consegue mais fazer nada nela, ela endureceu. Não há mais possibilidade de você criar mais nada com ela. A mesma coisa é quando a pessoa ela tá com a sua mente assim, seu coração assim, endurecido. Aprendi assim, vou morrer assim, não aceito. E não se dá nem assim o benefício de falar, poxa, vou pensar, vou analisar, vou estudar para ver se faz sentido, para ver se está correto ou não. Entendeu? São essas pessoas de dura servir, eles não aceitam além daquilo que eles creem que é o correto e pronto, acabou. Então, queridos, olha só, é, a condição, né, daquele povo, olha como Deus ele é misericordioso e maravilhoso, né? O povo estava em uma condição de pecado, né? Em nenhum lugar aqui, né, Deus ele defende o pecado. Deus, ele defende o pecador e não o pecado. Deus não defende o pecado, né? Deus ama o pecador. Deus, ele abomina o pecado, mas ele ama, né, o pecador. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, ele sabia que de fato Satanás tinha razão, o povo estava pecando. A condição do povo era pecaminosa, né? Mas Deus, por misericórdia, ele vai lá e ele perdoa, né? Ele perdoa o pecado de Israel, tirando fora as vestes sujas, né? E traz ali, né, uma nova chance, uma nova oportunidade do povo se voltar para ele, né? Se voltar para o Senhor em obediência. E essa misericórdia de Deus, ela está estendida a nós até os dias de hoje. Porque, queridos, que lá em Isaías 24, né, Deus fala ali que a terra, né, vai cambalear como um bêbado, que ele vai revirar pelo avesso a terra. Queridos, a terra não suporta mais tanto pecado, tanta contaminação. A terra hoje geme por causa do pecado da humanidade. Olha o que está acontecendo, né? Nós estamos vendo aí, né? O mar revoltado, os tufões, né? As catástrofes, as enchentes. Queridos, a taça já está transbordando, a taça da ira do Senhor, porque os homens transformaram a terra em uma maldição e a terra não suporta mais, a terra geme, a natureza geme com a maldade do ser humano. O coração do ser humano ele é corrupto, né? E cada dia que passa, as gerações vão se afastando mais do Senhor, vão se afastando da sua palavra. Veja o que ele diz aqui, ó. Quando Deus fala para o sacerdote, se tem uma condição, né? Se andar, né? Nos caminhos do Senhor, se não se desviar. Mas o que acontece? As pessoas se desviaram do caminho do Senhor. As pessoas, né, perderam o amor. E, em consequência disso, o mundo está vivendo, né, a loucura que nós estamos vendo. E, queridos, não vai melhorar. Por quê? Porque essa geração, esse povo, né, estão sendo preparados para o fogo, para a destruição. Não nos enganemos, queridos. O amor se esfriou. Por que o amor se esfriou? Porque o pecado, cada dia que passa, ele toma proporções gigantescas. As pessoas não têm mais, não existe mais valores na sociedade, não existe mais respeito a pai e mãe, não existe mais honra, né? Ninguém fala mais de mandamentos, nem de obedecer, nem as próprias pessoas que se dizem cristãs, né? Elas não vivem, né? Mas como a palavra do Senhor Deus ordena. Então, cada ano que passa, cada dia que passa, quanto mais o ser humano se afasta de Deus, mais maldição ele traz para a terra, né? A terra vai sofrendo, sofrendo, sofrendo.
né, a consequência do pecado do ser humano, do pecado do homem. O homem se esqueceu de Deus, né? Se esqueceu do Senhor para viver, e o próprio Deus fala, né, que ele mesmo entregou esse povo às paixões deles, né, para serem escravos das próprias paixões deles. Então, queridos, aqui, ó, Deus, ele traz aqui a renovação do sacerdócio, no resumo do capítulo de hoje, né? Traz a renovação do sacerdócio, vão prestando bem atenção. Ele traz aqui a renovação do sacerdócio, traz aqui a promessa, né, do Messias, que logo viria, e planta aqui, ó, no coração deles, esperança. E é isso que eu quero que nós pensemos e meditamos do capítulo de hoje, né? Que Deus, o tempo todo, na sua palavra, ele está trazendo ânimo, ele está trazendo esperança, ele está trazendo sempre, né, uma boa palavra, para que nós nos apeguemos a ela. Assim como Deus fala para esse povo aqui, ó, que ele vai trazer um renovo, né, que vai remover a iniquidade da terra, né? Deus, ele vai trazer novamente, em breve, né, o seu filho virá. Então, eles tinham, né, essa esperança do renovo. Esse renovo, essa esperança aqui, era o Messias vindo morrer para salvar a humanidade, tirar aqui, ó, o pecado da terra em um dia só. E hoje, qual é a promessa, né, para mim e para você? A promessa é que Jesus virá, porque ele já pagou, e ele vai vir agora resgatar aquilo que ele já pagou, né? Ele já pagou, né, na sua primeira vinda, e agora na sua segunda vinda ele vem resgatar a terra, ele vem tomar posse da terra e vem reinar. E não, queridos, não perca, não saia, né? Estude até o final, você vai ver que coisa linda. Você precisa ver que extraordinário que é o reino milenar do Messias, que aguarda você e a mim, tá bom? Então pense nisso, né? Reflita sobre isso em todo tempo, né? Em toda época, o Senhor Deus, ele traz essa mensagem para o seu povo. Aqui para eles era a mensagem da primeira vinda de Jesus, e para nós hoje é a mensagem da segunda vinda, que será mais gloriosa, porque agora ele vem poderoso para reinar, tá bom? Pensem sobre isso, né? Estudem bastante, né? Orem bastante, busquem, queridos, busquem o discernimento espiritual, porque é tempo de nós, né, estarmos nos consagrando, orando mais, buscando mais, para que nós não sejamos enganados. Queridos, uma das coisas que nós mais precisamos cuidar é com o engano, né? O engano. Mas tem outra coisa também extraordinária acontecendo, que as trevas, né, estão vindo à tona, né? Não há nada, né, nas trevas, no oculto, que não venha a ser revelado. Hoje em dia, querido, o engano está aí, né, por todos os lados. E se você conhece a palavra de Deus, você vai conseguir discernir o engano, porque aquilo que o Senhor Deus falou na palavra lá para Daniel, que no final dos tempos o saber e a ciência ia se multiplicar, já está aí acontecendo nos nossos dias, né? O saber e a ciência se multiplicaram hoje em dia, né? Se você tem, né, o dom do discernimento, você não vai ser enganado. Queridos, os salvos não vão ser enganados, tá? Então busque esse discernimento para que você saiba, né, discernir entre o certo e o errado, porque o engano, ele é tão que a própria palavra de Deus fala que Satanás, ele vai vir com um engano tão grande que, se possível, enganaria até os escolhidos, mas não vai enganar os escolhidos. Por quê? Porque os escolhidos, eles têm conhecimento da palavra, então eles não vão ser enganados. Por isso que hoje em dia a gente está vendo muitas pessoas, né, despertando, acordando, enxergando a palavra de Deus, entendendo a palavra de Deus e enxergando os erros que estão por aí, tá bom? Então medite nessa palavra de hoje, né?
Continue assistindo os vídeos para vocês verem que coisa maravilhosa que o Senhor Deus, né? Ele vai trazer aqui ainda nesse livro de Zacarias. São 14 capítulos, ainda estamos no comecinho do livro ainda, né? Até o capítulo 8 vai ser essa restauração, né? Da reconstrução de Jerusalém, de tudo isso. Depois, a partir do capítulo 9, aí vai entrar, né? Nas profecias e nas escatologias. Então, não perca nenhum episódio, porque você, eu garanto, vai aprender muita coisa, tá bom? Vamos orar? Santo Deus, amado Pai que estás nos céus, nós te louvamos, Senhor, nós bendizemos o teu nome santo, agradecemos mais um dia na tua presença, agradecemos, Pai, por tantas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, por todo o amor demonstrado a cada um de nós, por as tuas misericórdias, Senhor Deus, que o Senhor tem concedido, Pai, a todos os teus filhos, Senhor Deus, e ao mundo como um todo, Pai. Obrigada, Senhor Deus, porque nós não vamos ser enganados, Pai, porque a tua palavra está, Senhor Deus, à nossa disposição, Senhor. Então, que o teu bom Espírito, Pai, nos ajude. Lance luz na nossa mente, no nosso entendimento, para que nós possamos entender, Pai, e não sermos enganados, Pai, pelos enganos, Pai, de Satanás e desse mundo, Pai. Que nada venha nos afastar, Senhor, da tua presença, da tua verdade, da tua palavra. Que o nosso coração, Pai eterno, seja um coração humilde, um coração ensinável, um coração moldável, um coração onde o teu Espírito Santo, Senhor Deus, possa, Pai, trazer as tuas verdades, fazer as mudanças, Pai, que nós precisamos para te servir melhor. Porque a tua palavra diz que um coração contrito tu não rejeita, Pai. Por isso que o nosso coração seja contrito, bondoso, Pai, humilde, Senhor. Porque só os humildes, Pai, conseguem aprender, Pai. Os soberbos, Senhor, e os ignorantes, eles não aprendem, Pai, porque o seu coração está duro. Mas nós, Senhor Deus, nós queremos ter um coração humilde, Pai, ensinável. Nós queremos, Pai eterno, que o teu Espírito Santo nos ensine, Pai. E que a tua palavra, Senhor Deus, nos traga ânimo, Senhor Deus, nos traga alegria, Pai. Nos traga consolo, nos traga conforto, Pai. E até a sua vinda, Senhor Deus. Até que o Senhor venha, Pai, e nós possamos viver uma vida com propósito, Pai. Viver uma vida para honrar o teu nome, para te glorificar. Uma vida para servir, Senhor Deus, que nós possamos ter uma vida de serviço, servir os nossos irmãos, levar a luz àqueles que estão nas trevas, Pai. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a orar mais, Pai, a buscar mais em Ti, Senhor Deus, estratégia, Pai, de como viver nesse mundo mal, Senhor Deus, de como te servir, de como te adorar melhor. O Senhor nos ajude, Pai, nos ensinando a ser como Jesus, Pai, a amar como Jesus amou, a olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia, como Jesus olhava, a fazer, Senhor Deus, aquilo que Jesus fazia, Pai, a seguir o seu exemplo, Senhor Deus, a praticar, Pai, a tua boa palavra, guardar ela no nosso coração, meditar ela de dia e de noite, Pai. Querido Pai, eu peço pelos meus irmãos, pelas famílias deles, Senhor Deus, e principalmente pela vida espiritual de cada um deles, Pai. Que o Senhor abra, Pai, o entendimento, a mente deles, para que eles possam receber essa palavra com alegria no seu coração, Pai, e se preparar para quando teu filho amado voltar, Senhor, muito em breve, Pai, cada um deles se ache, Pai, prontos e aguardando, Senhor Deus, que o azeite, Pai, nunca falte nas nossas lamparinas, Senhor, que nós possamos ter azeite em reserva, Pai, para que quando o noivo chegar, Senhor Deus, nós possamos entrar nas bodas, Pai. Obrigada, Senhor Deus, abençoe, Pai, a nossa semana, abençoe a nossa vida, Senhor, a nossa família, Pai, nos ajuda, Pai, a vencermos as nossas lutas, as nossas tribulações, Senhor Deus, nos fortalece para isso, Pai, que os teus anjos nos guardem, que o teu Espírito Santo caminhe conosco, Pai, que a atmosfera do céu nos envolva hoje e sempre, Pai. Essas bênçãos eu rogo a Ti, Senhor, no nome de Jesus Cristo, nosso amado Senhor e Salvador. Amém. Queridos, amém, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Fiquem todos em paz, que Jesus transborde, continue transbordando amor no seu e no meu coração, para que nós possamos, né, entender que nós temos aqui uma missão, que é o ide, né, ide, pregar o evangelho, né, então que essa missão
que essa missão não saia da nossa mente, que nosso foco seja justamente esse, o de levar essa boa palavra para todos que precisam, tá bom? Já deixou o seu like? Deixa aí, ó. Deixa o seu like no vídeo, deixa o seu bom dia, sua boa tarde, boa noite. Eu deixo aqui o meu agradecimento a todos vocês que estão aqui, né, aprendendo junto comigo, né, essa palavra. Que o Senhor nos fortaleça, nos dê a força que nós precisamos para que nós continuemos até o fim, tá bom, queridos? Fiquem todos na paz do Senhor e até amanhã.